Começa agora a Revista Nacional. Apresentação, Carlos Vítolo. Vamos para este segundo momento, nesse bate-papo com o Gilson aqui, como eu disse no início do programa, é a pauta livre, tá bom? É você quem faz a nossa pauta, né? Como eu havia dito, eu já tenho a primeira questão aqui que foi feita pela... Não é mesmo? E aí, Gilson, essa questão que surgiu aí da listagem do bônus, né? A Aline aqui, através do WhatsApp, está encaminhando para mim, inclusive ela falando que, né, o fato de estar em escolta não consegue aí estar participando ao vivo. Mas aí, ela fala que a questão da listagem do bônus sem a assinatura do funcionário, né? Disseram aí que tomaremos ciência a partir de segunda-feira. Então, a pergunta que ela faz é: haverá possibilidade de contestação? Se enviaram daquele jeito apenas para cumprir prazo, como é que faremos? Hein, Gilson? Essa situação também é difícil, né? Então, Carlos, totalmente difícil, porque da mesma forma que a categoria tomou conhecimento, o sindicato toma conhecimento, né? E aí o que a gente vê? De repente, sim, uma ânsia, uma celeridade em querer fazer e até desorganizado, né? No meu modo de ver. Porque ontem foi quinta, eu estive viajando a São Paulo com os advogados. Aí eu passei o dia viajando. Na quarta, eu estive na região oeste, visitei ali Venceslau, Bernardes, e eu tomei conhecimento disso, de um documento aí que saiu, nesse trajeto de viagem. Ainda não me apropriei disso. Mas a administração penitenciária, ela não tem interesse, vem demonstrando que não tem interesse, né, em estar dialogando de verdade, porque o sindicato tem oficiado, não temos respostas de ofícios do secretário Marcelo. A gente vai se apropriar, mas com certeza, por alto, assim, que eu ouvi até alguns colegas comentarem, os critérios chegam a ser absurdos. O servidor, com certeza, ele tem que ter um prazo para se manifestar. E assim, teve muito tempo para falar de bônus para nós aqui, porque, se eu não me engano, essa discussão de bônus, eu comecei ela lá pelo ano de 2008. Isso que está acontecendo agora já foi tipo uma renovação que aconteceu em 2014, com aquela greve de 2014 que foi negociado ali o bônus e DGEPS, que inclusive, para conhecimento geral, na mesa de negociação, nós fomos contra e pedi para o secretário que o valor que o Estado tinha em mente, o orçamento que o Estado tinha em mente para ser direcionado para bônus e DGEP, que eles dessem em aumento salarial. E que foi dito que não, que o governo já tinha decidido que seria bônus e seria DGEP. E a gente vem lutando com isso há anos, pessoal. E agora, assim, num frigir dos ovos aí, aparece uns formatos que não foi discutido com os sindicatos. Por mais que os sindicatos tenham isso na sua pauta de negociação há anos, não foi discutido com o sindicato, está sendo apresentado aí de forma unilateral, mão única do governo. Nós vamos avaliar e tudo que tiver a possibilidade de ser feito, nós vamos orientar os filiados do Sindicop a fazer. Vamos assessorar, né? Se tiver que fazer recurso, se tiver que fazer ação judicial, com certeza a gente
não avaliou isso aí, não tem conhecimento, está tendo conhecimento agora, vamos sim estar aí fazendo o que for necessário. Tá certo. Deixa eu subir aqui também a pergunta do nosso amigo Claudinho, né? O José Cláudio tá aí, ó. É correto descontar o bônus para quem tirar licença prêmio e doação de sangue, sendo que pela Constituição, né, é dia trabalhado, hein, Gilson? É só tira, né, Gilson? Só tira, só desconto. Trabalhador, né? Só difícil assim, né? Totalmente, né, fora de propósito. Vou falar da doação de sangue. Uma questão de humanidade, humanitária. Vive os hospitais pedindo doadores de sangue. Aí eu vou lá doar sangue e eu tenho um prejuízo num tal benefício que o Estado veio trazer. Porque é tal benefício, pessoal. Bônus não é salário. Nós queremos salário, valorização, secretário Marcelo e secretário Arthur Lima. Queremos reconhecimento e valorização, salário. Um bônus que tem a função de excluir, eu não vejo que ele está sendo benéfico para ninguém. O João Dória já veio e fez uma alteração de lei que a pessoa que tem o direito à licença-prêmio, que é uma coisa garantida por lei, no Estatuto do Servidor Público de São Paulo, de 1968, que a hora que ele tira a sua licença-prêmio, que ele vai gozar, é descontada a insalubridade dele. Uma inovação legal, herança do governador João Dória. Que, se Deus quiser, nunca mais volte na política, porque ele já falou, anunciou que se retirou. Mas como dessas pessoas a gente não pode acreditar em nada, então não duvidem que essa figura pode voltar aí a pleitear cargos políticos, né? Mandatos. E aí você vê que não tem nada nesse bônus que realmente tem a intenção de valorizar o servidor penitenciário. A começar por essas duas questões aí. Privar a pessoa, o servidor, de doar sangue é questão de humanidade. Critério a ser revisto. Já dá para falar assim, né? A administração penitenciária, na figura do secretário Marcelo, já é um ponto a ser revisto. Na licença-prêmio, mais uma vez, lesa pátria ao servidor. Mais uma vez. Já chega o João Dória, agora vem o governador Tarcísio também dizer que está dando um bônus, mas está excluindo o direito de gozo da licença-prêmio, que tem um requisito para conquistar isso aí. Não é todo mundo que tem licença-prêmio. Então, eu acho que é um bônus a ser analisado. Com certeza, a gente vai brigar no que for possível, da forma que for possível. Administrativo ou judicialmente. Vamos questionar, porque esses critérios aí, eles têm que vir de uma norma. É resolução SAP? É portaria? É decreto do governador? A lei está lá dizendo que tem que ter. Agora a gente vai buscar ajustar isso negociando com as pessoas responsáveis, né? Realmente. Tá aí. Obrigado, José Cláudio Claudinho, né, pela participação. Gilson, deixa eu trazer um assunto agora aqui que certamente está todo mundo esperando, né? Olha só, deixa eu até abrir o calendário aqui do lado, ó. Hoje, dia 29 de setembro, né? Amanhã 30, domingo 1º, segunda-feira, portanto, já dia 2. Ou seja, setembro acabou. E aí, as negociações, né, com o governo, né, as palavras, as conversas por parte do governo, né, se arrastou mais um mês. O governo não cumpriu a sua palavra, é bom que a gente repita sempre isso, né?
dita lá em junho, lá atrás, né? Que em 15 de agosto seria apresentado o projeto, a valorização, né? Não aconteceu, se arrastou setembro. Bom, setembro está terminando hoje. O Sindicop já se antecipou, né? Produzia a reportagem aí para o site. Esta semana, o Gilson, em nome da diretoria toda, aí, encaminhou um ofício, né, Gilson? Cobrando e querendo saber, né? E aí, né? Como é que vai ficar essa questão? Gilson, traz para a gente aí um panorama, porque certamente todo mundo que está acompanhando o programa aí, né, está interessado nesse tema, né? Então, Carlos, eu acho que assim, né? Penso eu, que a credibilidade do governador Tarcísio perante a categoria, atenção, categoria, tem que ser questionada já. Credibilidade do governo Tarcísio e de seus secretários. Que o Carlos falou de junho, mas na verdade, agosto, né? Mas na verdade, os secretários que falam em nome do governador nos garantiram que em junho seria encaminhado essa questão da lei orgânica, do estatuto e o último item, e mais, não sei como até classificar, né? Que nos causa preocupação. E ainda condicionado à lei orgânica e o estatuto, a questão salarial, transformação da nossa remuneração em subsídio. Que isso seria encaminhado em junho, mesmo a gente se opondo, dizendo que nós não queríamos discutir subsídio ali, que nós queríamos aumento, e que nós receberíamos em agosto a nossa valorização reconhecida pelo governador Tarcísio. E aí foi passando os dias, chegou o fim de junho, porque tem prazo para ser mandado para a Assembleia Legislativa, logo vem o recesso. O governo não conseguiu fechar, não deu tempo, o governo vai encaminhar isso após o recesso. E aí, após o recesso, em agosto. E também, né, nesse meio tempo, o governador, através do secretário Arthur Lima, veio e disse que nós somos servidores civis comuns, mesmo constando na Constituição do Estado, no rol de segurança pública, policial penal, corporação policial penal. A Polícia Civil também é servidor civil. Só que a Polícia Civil, embora tenha sido preterida perante a Polícia Militar também, ainda teve índice de reajuste maior do que os policiais penais. E assim, o secretário Arthur Lima, o governador pede um voto de confiança dos senhores. Nós estamos em negociação e queremos um voto de confiança, porque é ânsia do governador Tarcísio valorizar, reconhecer a Polícia Penal de São Paulo. Ser uma Polícia Penal forte, valorizada e reconhecida. E dessa primeira reunião com o secretário já foram 3, e, na verdade, a credibilidade a cada reunião que passa, ela se desfaz. Porque os sindicatos, o Fórum Penitenciário, conversa com a categoria, buscamos o diálogo, estamos aqui falando para os colegas, vamos negociar, o governo está demonstrando a boa vontade, vamos negociar, mas nós, de verdade, não estamos vendo a tal boa vontade do governador Tarcísio. E não é uma vez, é por mais de uma vez. Aí chega da última reunião para cá, o governo pretende encaminhar em setembro. E, como essa é a última semana de setembro, na segunda-feira eu encaminhei ofício para a Casa Civil, via e-mail e por AR,
O e-mail, eu pedi que acusasse o recebimento, coisa que até agora não aconteceu. O AR, ainda a gente não teve o retorno, porque nós não tínhamos ninguém em São Paulo na segunda-feira. Mas ainda resta um pouquinho de esperança, né? Categoria. Atenção, categoria. Vamos deixar ainda aí um restinho de esperança com o governador Tarcísio e seus secretários. Mas aí também a gente já começa a evoluir para outras situações aí, que a categoria ela também vai ter que se manifestar, porque os sindicatos eles fazem a parte dele. Nós que temos, né, essa função de buscar as autoridades competentes, as autoridades políticas competentes para negociar, nós fazemos. Mas também precisamos do apoio da categoria, caso tenhamos que ter outras ações. Ações que levem o governo a nos respeitar. Esse governo que está chegando aí agora. Porque nós saímos de governos que foram décadas e chegamos aqui num governo totalmente novo, que não nos conhece e também tem demonstrado que não nos respeita, viu? Mas nós precisamos da categoria. E com a categoria, no momento oportuno, definir o que vamos fazer. Quais os recados nós vamos dar. Porque os problemas na Secretaria da Administração Penitenciária, na Corporação Policial Penal, são muitos. Não são poucos. Inclusive, o que vem sendo divulgado pela Secretaria na questão de bônus penitenciário. São muitos, são N's, e nós já falamos com a pessoa responsável, que é o secretário, e não foi nenhuma vez só, não. E aí, nesse jogo que o governo vem fazendo, chega muita notícia para nós também, né, secretário? Chega notícia que nós conversamos com o senhor e depois o senhor conversa com outras partes, imputando aos sindicatos responsabilidades que não são deles. Encontros com grupos, fala e as conversas chegam. Então, o que nós temos do governo Tarcísio, até o momento, é uma credibilidade caindo e um jogo de desinformação para com a categoria. Esperamos ainda que chegue, pelo menos da Casa Civil, o acusamento de ter recebido o e-mail. Se não chamar os sindicatos para conversar conforme se comprometeu o secretário Arthur Lima antes de encaminhar o projeto, nós vamos fazer o enfrentamento na LESP também e de todas as formas que for necessário. Temos muitos problemas na SAP, secretário Marcelo. Queremos, sim, buscar soluções em parceria. Mas também temos aqui as nossas formas de ação que a gente vai ter que agir, se necessário. Mas contamos principalmente com você, categoria. Porque o que nós estamos falando aqui não é o que afeta o Gilson, o Jabá, o Branquinho. Não afeta o Sindicop, o Cifuspesp, o Sindasp. Afeta a categoria. Nós estamos falando aqui do nosso salário, da nossa aposentadoria, da nossa saúde,
das décadas que nós trabalhamos no sistema penitenciário de São Paulo. Nós somos servidores públicos, concursados, estatutários, os cargos são nossos. Mandato político tem prazo. Cargo comissionado tem prazo de validade. Espero que os colegas da categoria entendam o que a gente está falando aqui. Realmente, né? O pessoal precisa abrir o olho, né? Despertar, principalmente quando há ações, há movimentações, né? Como tivemos recentemente, o Sindicop disponibilizou, inclusive, um ônibus, né? Inclusive adquiriu um ônibus, né? Para facilitar essa movimentação. O ônibus não teve condições de deixar Bauru porque não houve procura. Quer dizer, a gente também precisa, né, Gilson, colocar esse tipo de coisa. Um outro ponto aí o que me estranha um pouco também é essa falta de protagonismo do secretário da administração penitenciária, né? Esse apagão, né? Porque é um secretário de Estado, então deveria aí assumir o protagonismo também dessa negociação, mas a gente não vê assim, né? Aparecendo tanto, falando, trazendo explicações. Também aqui na Rádio Sindicop, né? Esse aqui é um espaço democrático, né? A gente gostaria demais de receber o secretário, o Arthur Lima, o Marcelo Streiffinger, né? Mas me estranha muito essa falta de protagonismo do secretário, pelo menos publicamente, né? Seria importante também ele aparecer um pouco mais. Cuidado, viu, secretário? A gente sabe como é que funciona o meio político, né? A gente sabe que muitas vezes a falta de protagonismo leva até a queda, né? Já houve situações assim. Então, um alerta que a gente faz, né? Que o secretário assuma aí também o protagonismo, a defesa da sua secretaria e dos funcionários da secretaria, né? Seria muito interessante, né? Terminando, portanto, esse mês aí nada aconteceu, nem mesmo a acusação aí do recebimento do ofício que o Gilson encaminhou, né? O que é realmente lamentável, não é? Porque isso é para se responder na hora, via e-mail, né? É muito complicado. E aí, Gilson, de repente, a partir da semana que vem, a conversa, claro que a gente precisa ter bastante cautela, né? Não sair tomando aí posturas até separadas, particulares, né? Porque isso acaba dividindo, né? A categoria. Acho que o momento que tem que se unir é para se unir, né? Se é para fazer assembleias, todo mundo junto, né? Todo mundo unido, porque aí é que está a força, né? Na união. Não adianta cada um sair por aí fazendo as suas coisas. Até mesmo eu falo isso por causa da pergunta do Márcio aí, Martins, né? Vou subir para a tela, que aí ele coloca aí, operação legalidade já a partir de segunda-feira, né? Vamos ficar com promessa fake até quando? Gilson, é mais ou menos por aí, né? O Carlos, respondendo o Márcio, né? Na verdade, a operação legalidade, ela já foi startada pelos sindicatos N vezes. Só que quem tem que fazer a operação legalidade é a categoria. Para a operação legalidade, não tem necessidade nem de assembleia. Você, meu colega de trabalho, entende isso. E o que eu falei de problemas na Secretaria da Administração Penitenciária atual para o secretário ter conhecimento, caso ele não tenha ainda, nós temos um déficit funcional gigantesco. Eu e meus colegas de trabalho, o compromisso com o meio que trabalhamos, a responsabilidade, nós sabemos onde nós trabalhamos. Nós sabemos o que somos obrigados a fazer para o sistema penitenciário não explodir.
E isso que eu estou dizendo é principalmente com relação a déficit funcional. Nós fazemos das tripas ao coração, para a unidade andar. Para o sentenciado tirar a sua pena. Mesmo muito deficitário, principalmente na parte funcional. Déficit gritante. E parece que essas pessoas que têm a responsabilidade, secretário e governador, a responsabilidade é suas, pela gestão do sistema prisional. O site, com fotos, com ações isoladas, é muito bonitinho para prestar conta para a sociedade. Mas, intramuros, nós sabemos o quanto custa para cada um de nós tocar o sistema penitenciário para dizer aí no site que ele está lindo e maravilhoso. Não está. Muitos colegas adoecendo, colegas se suicidando. Só esse ano aqui já tenho notícia aí de mais de 3 ou 4. E isso que o Carlos falou agora, né? Que não tem o secretário, qual que foi a palavra, Carlos? Protagonismo. Protagonismo. Eu não sei se ele tem, não tem, ou se ele está tendo o protagonismo que o governador espera. Não é regra os secretários da administração penitenciária aparecerem muito mesmo. Não é regra. Em contrapartida, nesse governo, nós temos um secretário da Segurança que aparece muito. Inclusive, quero já registrar aqui que antes aí do recesso, né, antes do meio do ano, já começou uma conversa do secretário da Segurança Pública em fazer um termo de parceria com o Tribunal de Justiça para acompanhamento eletrônico de pessoas presas. Que eu questionei o secretário em reunião lá. E o secretário Marcelo nos disse, porque eu questionei, mas nós estávamos no fórum penitenciário, que essa questão da parceria seria com as pessoas de prisão civil e que, portanto, pessoas sem matrícula. Que aí o termo de parceria para a Polícia Militar fazer esse acompanhamento. Agora, há poucos dias, essa semana ainda, foi publicada aí, né, uma notícia da resolução, do termo de parceria. Do mesmo jeito que existe déficit funcional gigantesco na Secretaria da Administração Penitenciária, a Polícia Militar vem tendo déficit também, e a Polícia Civil nem se diga. E no termo de parceria, vai ser pago a policiais civis e militares operação delegada. Se eu não me engano, é esse que é o nome lá. E o policial penal, que já de fato, de origem, é quem está vinculado à pena, nem a operação delegada, né, secretário? Porque se for por questão de déficit, nós temos conhecimento que a Polícia Militar tem déficit. Sim, senhor. Qual a intenção de, num termo de convênio, fazer pagamentos delegadas para essas forças e não para o policial penal? Se nós temos o DGEP, eles têm o DGEM e a delegada. Por que não é estendido também para o policial penal, secretário Marcelo? Nós vamos
tomar medidas. Inclusive, no mês passado, eu estive em reunião no Conselho Nacional de Justiça com a AGP Brasil, com o juiz, não o presidente, o segundo. E lá nós falamos que tudo que diz respeito à pena interessa à Corporação Policial Penal, que consta na Constituição Federal e na Constituição dos Estados. Corporação Policial Penal. E que aquele juiz que nos atendeu ali, que é um dos responsáveis, inclusive nos afirmou lá que esse tipo de situação da tornozeleira, do monitoramento, essa sociedade civil, porque são várias as entidades envolvidas, da justiça e de outros, né? Não viam com bons olhos ter policiais. Falando para nós que somos as pessoas que trabalham com a pena. Que dirá, então, ter polícia militar? Vamos querer uma readequação desse termo. Temos o direito de ter as operações delegadas também, pois somos policiais. Isso é feito com aquele colega que tem o interesse na sua hora de folga. A polícia penal também cabe nesse termo de parceria, com certeza. E aí, não digo que a gente vá falar para a categoria que segunda-feira começa a Operação Legalidade, porque até, conforme já disse, não precisa nem de assembleia para isso. Vamos fazer, sim, assembleias. Até para ficar garantido, caso aconteça, seja encaminhado para uma coisa mais grave até, né? Infelizmente, não é o que nós pretendemos. Ainda estamos na via do diálogo. Ainda estamos dando crédito, conforme foi solicitado pelo secretário Arthur Lima. Mas nessa semana, nem o acusamento do e-mail foi feito. A partir da semana que vem, a gente pode tomar outros caminhos, outras decisões, outros encaminhamentos. Né, Carlos? Exatamente, é necessário, né? Agora, o Gilson, seja lá como o governo chama isso, esse estudo, se é projeto, se é anteprojeto, se é pré-projeto, seja lá o que for, houve a participação, né, das lideranças sindicais e só que não houve assim um retorno do governo, né, naquilo que entre aspas aí será oficialmente, né? Isso preocupa muito, né? Porque depois o governo a gente sabe muito bem como é que atua ali na Assembleia Legislativa, levando as suas proposituras em caráter de urgência, e aí a gente sabe que da noite para o dia vota e aprova mesmo. Mas, assim, daquilo que houve a participação de vocês, líderes sindicais, quais os principais pontos, assim, que vocês fizeram um apontamento para que constasse nesse projeto, nessa proposta aí? Você acredita que isso continua lá ou não? Claro que aí é um exercício difícil, né? Porque nem foi permitido o acesso, né, Gilson? É complicado, né? Não dá para acreditar que esteja, porque assim, nós tivemos reuniões de um período de mandato anterior, que esse governo falou que iria aproveitar o material acumulado. Nesse governo tivemos reuniões, todas as reuniões desse grupo de trabalho, que tinha colegas das várias áreas da administração penitenciária, das várias áreas, desde a corregedoria a quem trabalha com orçamento nas coordenadorias, né? Inteligência, todas as áreas, e os sindicatos.
nós falando pelos colegas policiais penais mais da área fim. Fizemos vários apontamentos. Você tem aqui uma lei orgânica e um estatuto. Muitas alterações, com certeza, vai ter. Uma reestruturação total, porque você cria até o diretor-geral da Polícia Penal, o diretor adjunto, cargos entram em extinção, carreiras entram em extinção, a carreira do agente de segurança penitenciário, a carreira do agente de escolta penitenciário. Aí você tem a questão de aposentado e pensionista. Quando, em 86, saiu de guarda de presídio para agente de segurança penitenciário, esses profissionais que já estavam aposentados e suas pensionistas, o texto de lei traz lá que eles têm que ser contemplados. Nesse caso aqui, nós fizemos esse apontamento. Esperamos ainda ver lá. Vou dar exemplos bem básicos aqui, Carlos. A questão de nível. Os sindicatos foi ali e propôs o nível superior para ingresso. Aí a minuta saiu, foi para o governo, voltou, foi apresentado um slide na SAP que o nível já era segundo grau. Na última reunião com o secretário da Casa Civil, ele afirmou que isso é pacífico, que é nível superior. Ok, aguardamos. A outra proposta, que é muito, assim, radical, vou colocar essa palavra, que no caso, eu até entendia que não deveria ser, né? Me opus à proposta, fui contra, só eu. É que com a Polícia Penal passa a existir a corregedoria, assim como na Polícia Civil e na Polícia Militar. Existe hoje uma situação que chama PPD. Tem um comunicado de evento aqui na unidade, vamos apurar, opino pela abertura de uma sindicância. Vai para a coordenadoria. A coordenadoria vai lá, averigua, eu ratifico, vai abrir uma sindicância. Encaminho para um órgão que é composto por procuradores, PPD. Aí você vai passar a responder isso na PPD, Procuradoria Disciplinar. Esse órgão vai deixar de existir. Isso vai ser feito tudo dentro da Polícia Penal. Esse órgão, composto por procuradores do Estado, que tem a função ali de averiguar, né, fazer esse procedimento com o contraditório e a ampla defesa, e no final ele opina com um relatório dizendo que aquele servidor ele vai ser repreendido ou vai tomar 15 dias de suspensão, ou que vai ser demitido, ou demitido a bem do serviço público, que esse órgão ele é revestido do princípio da impessoalidade, está muito longe de nós, ele não vai mais existir. Os procedimentos passam a ser dentro da Polícia Penal. E aí também a gente não tem muitas informações, porque você faz uma lei, a lei ela não traz todos os detalhes. Depois que você faz a lei, aí vem o decreto. Ou uma outra coisa que vai acontecer. A hora que tiver aqui a lei orgânica e o estatuto, vai ter que sair o decreto do governador reestruturando um monte de coisa. Aí o decreto vem esmiuçar muitas regras que ainda ninguém sabe. Nós não sabemos. Da minuta que a gente fez, nós não sabemos. Na apresentação que voltou, da minuta que a gente terminou a minuta com salário, com remuneração, com quinquênio, com sexta parte.
voltou aquele slide com o subsídio. Percentuais, nós não sabemos. E lá, a hora que voltou com o subsídio, voltou de A a D. Depois disso, já teve uma audiência na Alesp, que o secretário foi lá, que foi convidado. Eu não participei, não consegui acompanhar, mas me falaram que lá o secretário também já falou que não seria mais até a letra D, que seria a letra C. O que nós temos hoje, de verdade, Carlos, é só uma coisa: incertezas. Incertezas com a nossa vida funcional, com a nossa aposentadoria, e, para mim, já um descrédito com o governo. Porque não foi nós que colocamos palavras na boca deles. Eles nos falaram. Eles nos pediram os créditos para negociar e os prazos. Nós estamos cumprindo com a nossa parte. Queremos que o governo, através dos seus secretários, cumpra com a parte dele. Então, assim, mesmo fazer esforços, Carlos, é muito incerto. Não dá para você querer arredondar uma situação que nem nós sabemos. Agora, o que tem, sim, é uma coisa que você falou. O risco do rolo compressor, da tramitação de urgência e emergência. Nós vamos fazer a luta, e a luta não é meia dúzia de sindicalistas, a luta é da categoria. Se a categoria entender, a luta é da categoria. A hora que nós chamarmos, você que tem a preocupação com a sua vida funcional, tem a obrigação de fazer o que for necessário para defender o seu direito. Se for para nós invadirmos a Alesp, invadimos a Alesp. Porque nós invadimos lá e tivemos enfrentamento com a reforma da Previdência. E não foi só a Polícia Penal, né, na reforma da Previdência. Foram todas as secretarias. Mas agora é uma causa específica nossa. Nós temos que mostrar força. Nós temos que exigir respeito. Se tiver que ser, que a gente faça. Assim como nós fizemos em 2014. Porque nós temos força. Podem acreditar, a nossa força é muito grande. E a insatisfação, hoje, na categoria, em situações que acontecem na administração penitenciária, secretário Marcelo, tem muita coisa acontecendo na nossa secretaria, gerando insatisfações de todos os lados. Caso o senhor não tenha conhecimento, preste atenção. Porque nós temos conhecimento que o governo nos segue nas redes sociais e em tudo que nós fazemos aqui. Quem estiver acompanhando, que com certeza o secretário não vai estar, pode fazer os recortes necessários, porque nós temos conhecimento do que acontece na nossa secretaria. E posso dizer que tenho conhecimento que existe muitas insatisfações na secretaria. Realmente, né, minha gente? Olha só, são 11 horas aqui na sua Super Rádio Sindicop. Se você tiver aí ainda alguma pergunta, não é, para fazer, pode fazer aí nos comentários que a gente repassa para o presidente Gilson, não é mesmo? Importantíssimo esse nosso bate-papo de hoje, né? Trazendo aqui todas as informações para você, meu amigo, para você, minha amiga. Você pode fazer as suas perguntas aí que a gente traz para você. Deixa eu até trazer aqui o comentário do nosso amigo Oswaldo Godoy. Deixa eu subir aqui, ó.
Sobre a contribuição sindical, vão arrancar nosso couro de novo, né? Precisa. A gente traz a pergunta, por quê? Porque é importante se trazer a público, é importante se falar sobre isso, né? Porque a contribuição sindical é aquilo que, de fato, né, vai patrocinar a luta, né? Não tem como você lutar contra um monstro que é o governo, não tem como você entrar em uma guerra se você não tiver preparado para isso, né? E mais, não tem como você entrar numa guerra se as próprias pessoas que precisam defender os interesses da luta e da guerra não tomarem a consciência da importância da participação delas lá, seja de que forma for, né? Seja presencial, seja contribuindo, seja fazendo acampamento, né, Gilson, como foi feito no ano passado, seja cobrando deputado, seja indo nas redes sociais dando a cara, não só para criticar as instituições sindicais, mas para cobrar dos deputados, não é cobrar do deputado que você elegeu, cobrar do seu governador, né? Falar, governador, essa situação toda aí está desgastando o seu governo, isso é ruim. Deputado, você que foi eleito para defender o povo, defender os direitos do povo, o que é que você está fazendo para defender a regulamentação da Polícia Penal? Até hoje eu não vi você, deputado, subir no púlpito, dar uma palavra em defesa da Polícia Penal. Não vi você cobrando. Então, também precisa se fazer isso, né? Então, quando a gente falou que aqui a pauta é livre, é porque é livre mesmo. Agora, tem que ser livre para todos os lados, né? A pessoa precisa saber falar, mas precisa saber ouvir também, né, Gilson? Com certeza, né, Carlos? Responder para o nosso colega Oswaldo. Oswaldo, o que existe de verdade, mas muito de verdade, principalmente das elites, é campanha de desinformação. Contribuição sindical não existe. Acabou. Formato de contribuição sindical não existe. E aí você até diz aí arrancar o nosso couro, né? Eu não sei há quanto tempo você é servidor público, mas a figura da contribuição sindical, ela não existia para o servidor público. Nunca existiu. Aí a gente tem que aprofundar até mais o discurso aqui, né? A conversa, para muitos colegas entenderem. Agora, hoje em dia, com o WhatsApp principalmente, né? E outros aplicativos aí, se dissemina mentiras muito fácil. E mentiras que acaba que encontra adeptos a discursos rasos. O que tem hoje é um julgamento do STF, porque nós somos sindicatos, servidores públicos. Você é servidor público. Mas também tem os sindicatos do trabalhador CLT. E as regras do sindicalismo CLT para o sindicalismo servidor público são outras. O servidor público passou a ter direito de sindicalização, Oswaldo, depois da Constituição de 1988. Enquanto que o sindicalismo existe desde muito antes. Aí o STF agora julgou aí uma ação, que eu nem sei de quem que é, sobre contribuição assistencial. Que ali diz que é para aqueles trabalhadores que têm o dissídio coletivo, situações assim que nem são figuras aqui, nossa, do servidor público, do Estado. A título de esclarecimento para quem vier a ver esse programa,
nós, da administração penitenciária, servidores da administração penitenciária, a única vez que teve um desconto de contribuição sindical foi porque uma entidade fez um processo judicial. E que esse processo judicial, aqui em São Paulo, não teve nem êxito, foi barrado. Mas num recurso lá para Brasília, veio a obrigação de o Estado fazer a retenção de valores de nós, servidores da administração penitenciária. Foram retidos 3 anos. Esse ano de SAP, entre servidor ativo e aposentado, eu já faço 32 anos. Nunca tive desconto de contribuição sindical. A não ser 3 anos em virtude de uma ação judicial. Se não tivesse ação judicial, é uma discussão que não atinge o servidor público. Porque tem regras para o sindicato da CLT que não se aplicam para os sindicatos de servidores públicos por falta de regulamentação legislativa. O julgado do STF não se estende a nós. Aí, eu sou um sindicato. Sindicop é um sindicato filiado a uma federação, que é filiada a uma confederação, que é ligada a uma central. Esse dinheiro da assistência, agora aqui no caso a gente está falando de contribuição assistencial e não contribuição sindical, que deixou de existir essa figura. Essa figura, ela era descontada o valor de um dia de salário de todos os trabalhadores lá da iniciativa privada, o valor de um dia de salário, uma vez por ano. Era descontado de toda a base trabalhadora. A contribuição assistencial, o sindicato daquela categoria lá da iniciativa privada vai ter que chamar uma assembleia. Essa assembleia vai ter que dizer que aceita que seja feito esse desconto ou não, que chama a oposição, que inclusive aqui no nosso meio aqui, eu não sei quem que é que já fez esse serviço, né, da desinformação, já produziram até modelos de carta de oposição. Pessoas que eu acho que nem sabem o que quer dizer carta de oposição. Aqui, nós que já trabalhamos na iniciativa privada antes de fazer o concurso público e vir para o Estado, com certeza nós já tivemos o desconto da contribuição sindical num determinado momento. Agora, quem ingressou na vida trabalhadora já num concurso público, ele nunca viu essa figura. E eu acho, né, pelo julgado do STF também, que é um julgado ainda que nem as entidades sindicais de âmbito nacional têm compreensão de como que vai acabar de ser aquilo ali, porque não foi publicado o edital, o acórdão ainda, porque a gente só vai ter conhecimento de inteiro teor com a publicação do acórdão. Nem essas entidades, elas têm conhecimento real das diretrizes, dos parâmetros. Mas o trabalho de desinformação, a ano-luz na frente, está aí. E quem que é que produz o trabalho de desinformação? O trabalhador. Com certeza é a parte oposta. É o patrão, é o governo. Sabe por quê? Porque ele não quer categoria forte, ele não quer sindicato forte. Mas, assim, a princípio, né, o que eu posso dizer é que para nós aqui não vai vir. O governo malemar nos recebe,
Nós não temos previsto dissídio coletivo. Nós precisamos regulamentar uma série de coisas para poder chegar nesse nível aí. E que eu não sei se conseguem fazer isso. Mas o Carlos falou uma verdade. A luta, ela é financiada por nós. Não é por ninguém. E aqui no sistema penitenciário, com a transformação da carreira, entre as classes que existem aí, né, que vão ser extintas, agente de segurança penitenciária e o agente de escolta e vigilância penitenciária, vai nascer uma carreira de policial penal com 37 mil policiais penais. Que eu não sei te dizer quanto desses 37 mil policiais penais são filiados aos sindicatos. Mas esses colegas que são filiados aos sindicatos, esses irmãos, heróis, que têm coragem de lutar pelo seu direito, o que nós conseguimos, o que nós conquistamos, se estende para todos. Que, se a gente levar em conta aí, né, o pensamento, não deveria ser estendido. Porque são poucos que mantêm, que lutam, que financiam, e no fim todos se beneficiam. Uma coisa bem básica, bem simples assim. Realmente, né? Acho que mais claro do que o Gilson foi, impossível, não é mesmo? Importante aí também, cada um fazer um exame de consciência, né? E saber quantas vezes você deixou os seus afazeres, você deixou a sua família, deixou as suas atividades particulares, né? Para se dirigir à Assembleia Legislativa, para segurar uma faixa, para gritar fora esse, fora aquele. Quantas vezes você gastou o seu tempo indo a Brasília, desde que se iniciou, né, a luta pela polícia penal, desde lá atrás, né, acho que 308, 2004, né, Gil, se não me lembro, né? Quantas vezes eu, como jornalista, fui. Eu passei a noite lá no Salão Verde, naquela vez, acho que em 2009, 2010, não é? Ficamos com fome, tropa de choque batendo lá na frente, tudo. A gente estava lá, né? Quantas vezes, né? Essa é a pergunta que você tem que fazer, né? Antes até de se perguntar aí o que você tem feito, né, em relação a uma contribuição, é se perguntar, né, quanto do seu tempo, quanto da sua vida você doou, né, quantos minutos, quantos dias, não é, para a sua própria valorização e para a defesa, né, dos seus direitos. Isso é muito importante. Por isso foi importante demais a participação hoje aqui do Gilson, né? Já são 11 horas e 14 minutos, Gilson. Quero agradecer demais, não é, a sua participação. Lembrando que depois, no período da tarde, nós vamos disponibilizar, não é, as duas partes do programa de hoje aí para quem quiser acompanhar, viu, Gilson? Muito obrigado mesmo aí pelas suas palavras, não é? Espero que a categoria tenha entendido, viu, Gilson? Obrigado você, Carlos, os colegas que nos acompanharam aqui e os que vão assistir no momento oportuno. E a convocação é essa. Nós é que lutamos pelos nossos direitos. Bom dia para todos e bom final de semana, Carlos. Valeu, Gilson. Para você também. São 11 horas agora, 15 minutos, 11h15 na sua Super Rádio Sindicop.